Chegada de Hugo Moura no Vasco, laudo médico sobre Marlon Freitas e Matias Vinha. Tite quer Danilo no Flamengo. Reforço para o Fluminense na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã desta segunda-feira, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado nos assuntos. Mas antes, é claro, eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, falta um pouco aí, menos de 200 inscritos para chegarmos à marca dos 140 mil aqui no BTB Esportes. Ative o sino das notificações na opção todos e deixe o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante, fazendo com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol. Bom, obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu like. Vamos sem enrolação aqui às notícias, falar sobre a partida de ontem. O Vasco estreou diante do Grêmio após aí quase 30 dias de preparação. O Vasco vence o Grêmio por 2-1 em São Januário, né? O Ramon Dias conseguiu ajustar o seu esquema tático ali no 4-3-3, deixando o time com mais intensidade, com mais dinâmica, demonstrando ser um time mais organizado daquilo que foi no Campeonato Carioca. Claro, deixa aqui nos comentários, você torcedor do Vasco, aquilo que você achou sobre a atuação do time e, claro, o destaque para o melhor jogador dessa partida. Trazer aqui algumas estatísticas individuais, né, dos jogadores, além da importância, né, do gol do David, do Matheus Carvalho, fazendo ali o seu primeiro gol como profissional pelo Vasco e, claro, também ali a sua emoção no segundo gol que deu a vitória para o Vasco. Falar sobre o Juan Esforza, no qual foi o jogador que mais teve passes certos, com 47 passes. Léo Pelé e Medel trocaram mais de 30 passes e não erraram nenhum. Galdames foi líder em desarmes, com 3 desarmes. Rossi foi quem mais acertou cruzamentos. Foram 4 cruzamentos e deu assistências para a finalização. Foram 3 assistências, inclusive para o gol, e defensivamente foi quem mais interceptou bolas. Foram 2 interceptações, então uma bela partida do Rossi, que ganhou ali a titularidade. Foi a opção do Ramon Dias, o Rossi começar a partida como titular. O Verratti foi o que mais cometeu faltas, né? O Verratti ontem fez uma partida muito abaixo do esperado Pirata da Colina. Agora, saindo aqui da informação, né, sobre a atuação dos jogadores ontem na vitória sobre o Grêmio, falar sobre a chegada do novo reforço do Vasco, o volante Hugo Moura, que vem do Furacão, que vem do Atlético Paranaense. A informação, segundo o jornalista Vênia Casagrande, é o seguinte: Hugo Moura chega nesta segunda-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Vasco. O Cruz Maltino comprou o volante junto ao Atlético Paranaense por cerca de 10 milhões de reais, sendo que o Flamengo ele tem 50% do passe do jogador e o Atlético os outros 50%. Então esse valor aí que o Vasco comprou o jogador será dividido entre Flamengo e Atlético Paranaense. Lembrando que nós estamos já apurando sobre o horário da chegada. O jogador chega nesta segunda-feira e você vai acompanhar aqui na íntegra, obviamente, no canal BTB Esportes, as primeiras palavras do Hugo Moura. Por isso que é importante você ativar o sino das notificações na opção toda. Só confirmando, o Vasco acertou a compra do volante junto ao Atlético por 10 milhões pelos 100% dos direitos do jogador. Bom, saindo aqui das informações do Marlon Freitas, atuações dos jogadores na vitória ontem sobre o Grêmio, trazer aqui uma info sobre o Botafogo, né, e principalmente o laudo médico, o histórico médico do jogador Marlon Freitas. Após ser levado para um hospital depois de ter sofrido uma concussão no primeiro tempo de Cruzeiro 3 e Botafogo 2, na estreia do Brasileirão 2024, o volante Marlon Freitas passou por exames que não constataram nenhuma lesão. O Botafogo informou que o jogador apresenta um bom estado geral e irá retornar com a delegação para o Rio de Janeiro. Inclusive, Marlon Freitas irá cumprir
o protocolo de concussão nas próximas horas. O volante, inclusive, precisou ser submetido aos 22 minutos do primeiro tempo, dando lugar a substituído, né? O volante foi substituído aos 22 minutos, dando lugar ao Tietê. O próximo jogo do Botafogo, lembrando, será na quinta-feira, contra o Atlético Goianiense, às 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, pela segunda rodada do Brasileirão. Bom, tomara aí que o Botafogo consiga, nessa segunda rodada, né, contra o Atlético Goianiense em casa, diante da sua torcida, retomar as vitórias, até porque foi o segundo jogo do técnico Arthur Jorge, né? O primeiro jogo ali na Libertadores, com derrota diante da LDU por 1-0. O Arthur Jorge que manteve ali o seu esquema com 4 atacantes, deixando o time mais ofensivo. Inclusive, você, torcedor do Fogão, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tanto a atuação dos jogadores, a atuação do Arthur Jorge, qual a sua avaliação, suas primeiras impressões em relação ao novo técnico, ao técnico português do Botafogo. E até mesmo enfrentando dificuldade de jogar com um jogador a menos, durante toda a parte do segundo tempo, devido à expulsão do Alexander Barbosa, a equipe conseguiu, né, uma reação e alcançou um empate parcial. No entanto, um gol nos acréscimos acabou sentenciando a derrota. Arthur Jorge, ao analisar o confronto, refletiu sobre os níveis físicos do elenco, né? Então, o Arthur Jorge, ele enfatizou muito a questão do desgaste físico. Os jogadores vieram, né, de uma viagem jogando até mesmo na altitude contra a LDU, então o Botafogo vai ter esse início de semana para poder recuperar os jogadores, ter atividade física, ter o treinamento e poder atuar bem contra o Atlético Goianiense. É claro que você vai acompanhar essa partida, tudo que vai acontecer no estádio Newton Santos no próximo jogo aqui no BTB Esportes. Bom, galera, mudando aqui de assunto, falar também sobre mais um laudo médico, algo muito parecido com o que aconteceu com o Marlon Freitas ontem, aconteceu também com o Matinhas Vinha, e o Flamengo da mesma forma também soltou a informação. O Vinha sentiu mal-estar enquanto acompanhava a partida do banco de reserva e foi encaminhado para o hospital. Poucas horas depois do fim da partida, o Flamengo informou que o uruguaio seguiu o protocolo de concussão cerebral. Vinha realizou exames e que não constataram uma lesão cerebral e voltará ao Rio de Janeiro junto com a delegação do Flamengo enquanto é acompanhado pelo departamento médico, né? Inclusive o médico Tanuri do Flamengo ontem ele acabou utilizando aquele novo protocolo da CBF, né, em relação às substituições. Quando você tiver um jogador contundido, você levanta um cartão vermelho e você tem direito a mais uma substituição em caso de alguma lesão, algum jogador com algum problema físico, você tem esse direito de ter mais uma substituição. Isso foi utilizado ontem pelo médico do Mengão. Bom, galera, saindo aqui das informações em questão a laudo médico, essa questão do protocolo, falar sobre o Tite querer o lateral direito Danilo. Inclusive, tudo indica que o Tite ele passou para o Danilo em ligação a proposta do Flamengo para esse ano de 2024. O Tite tem como prioridade um reforço para a lateral direita e quer o jogador da Juventus, que tem contrato até o final de 2025, mas a intenção do Tite é trazer o jogador na próxima janela do meio do ano. Então essa informação que nós tivemos é que a negociação também depende muito da vontade do Danilo. O Danilo é um jogador experiente, seleção brasileira, inclusive jogou com o comandante Tite na seleção brasileira, então já tem esse entrosamento, já conhece o trabalho do Tite e tudo indica que o Danilo pode chegar ao Flamengo nessa próxima janela, faltando aí 2 meses para a janela do meio do ano. O Tite já vem trabalhando, já vem monitorando, já vem conversando, inclusive ligou para o jogador para passar o projeto do Flamengo. Bom, saindo aqui das informações do mercado da bola em relação à lateral direita do Flamengo, também o Fluminense terá reforço para o próximo jogo do Brasileirão. A informação é que o Fluminense terá esse importante reforço. Trata-se do zagueiro Manuel, que está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo e voltou a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Neste domingo, o defensor treinou com o elenco no CT Carlos de Castilho e tudo indica que viajará com o elenco para Salvador, onde o Fluminense encara o Bahia na próxima terça-feira,
E claro, nós vamos estar aqui acompanhando toda essa partida do Fluminense, todo esse início de Brasileirão, né? Tivemos esse final de semana muitos jogos até com muitos problemas envolvendo arbitragem, muita polêmica, mas o Brasileirão voltou com a sua emoção, com o seu brilho, e você vai acompanhar com todos os detalhes aqui na BTB Esportes. Bom, galera, logo mais voltamos com o nosso giro de notícias, repercutindo mais o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, com muita informação. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o seu like, é muito importante para o nosso trabalho, para o crescimento do nosso canal. Nós vamos ficando por aqui, lembrando, BTB Esportes em todos os lugares, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!